né? Eu como pastor, por exemplo, no momento que eu trato uma ovelha que não tem dinheiro de uma forma e uma ovelha que tem dinheiro de outra, eu estou correndo o risco de ficar fraca, adoecer ou morrer. Eu não posso, eu tenho que tratar todo mundo igual. Todos eles estão no mesmo patamar de filhos, e esses foram nivelados por cima e não por baixo. Por isso, cabe a mim ter o mesmo comportamento, o mesmo proceder para com todos, de igual modo, né? Então faça isso e olhe isso na sua vida. Então, gente, agora que vocês já receberam todo esse conteúdo maravilhoso, desde segunda-feira até hoje, foram 10 lives falando sobre cura divina. Nós somos em todos os aspectos, falamos sobre o caráter de Deus, falamos aonde surgem as doenças, isentamos Deus da responsabilidade de todas as doenças, mostramos quem é o verdadeiro vilão por trás dessa história toda, né? E principalmente qual foi o remédio que Deus enviou para resolver o nosso problema de enfermidades, né? Ele enviou a sua palavra nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Hoje estamos livres, né? Somos livres, completamente livres de todos os aspectos da maldição que nos era contrário, né? Maldição essa que nos afetou por causa do pecado de Adão. Em Adão nós fomos amaldiçoados, em Cristo Jesus nós fomos abençoados. Em Adão nós éramos malditos, mas em Cristo nós somos benditos, né? Em Adão nós éramos escravos do pecado, em Cristo somos livres, completamente livres para viver uma vida abundante acima de qualquer questionamento. Jesus disse, e com toda a segurança, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida em abundância passa por uma vida de saúde plena, obviamente, né? Essa é um dos aspectos, ou esse é um dos aspectos de uma vida abundante, ter saúde plena, né? Ter realmente longevidade de dias e vivendo realmente de uma maneira plena, né? Somos justiça de Deus, como foi falado aí pelo nosso querido Wagner Reis. É isso mesmo. Agora, depois de posse de todo esse conteúdo que nós já tivemos aqui, e se você está chegando agora e ainda não teve esse conteúdo exclusivo, eu quero te dizer que todo ele está disponível para você já no nosso canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, né? Ainda não estão todas as lives até ontem não, tem 6 lives se eu não me engano lá, mas as outras estão subindo uma vez por dia, porque quando a gente sobe tudo de uma vez, as pessoas desprezam algumas, então a gente está subindo uma, subindo outra, mas todo esse conteúdo já está preparado e disponível para você, para que você possa se encher e se encher. Veja, a gente às vezes dizia lá no Nordeste o seguinte, que pirão de um dia só não engorda cachorro, né? A gente ouve e fica surpreso com aquilo que ouve, mas ouvir uma vez só não é suficiente para poder trazer a consistência que você precisa, a convicção que você precisa para tomar posse de toda a plenitude de Deus para a sua vida. Então é importante você ouvir mais de uma vez se for possível. Quanto mais você ouve, mais você vai ficar realmente convicto dessas verdades, né? Você precisa definitivamente ouvir mais de uma vez todas essas verdades, ouvir de novo, até porque pelo ouvir você não pega tudo que eu falei, né? É comprovado cientificamente que aquele que ouve normalmente só vai receber aí em torno de 25 a 30% daquilo que se ouve. Ouvindo mais de uma vez, você pega mais alguma coisa. Então vai ouvindo, para que você realmente possa estar firmado sobre uma convicção plena daquilo que a palavra de Deus diz. É isso que vai fortalecer a tua fé, né? Então, uma vez disponibilizado todo esse conteúdo, nós fomos de Gênesis a Apocalipse, nós mostramos tudo o que diz respeito, né, ao conteúdo bíblico referente à cura divina. Então você tem esse material em mãos, está tudo dentro de você, você que acompanhou desde o início, ouviu tudo isso, está tudo firmado dentro de você. Eu poderia citar inúmeras pessoas aqui que eu sei que tem me acompanhado desde o início e que está com todo esse conteúdo já enraizado, né, por dentro, arraigado em seu coração, as verdades bíblicas acerca de cura divina. Agora, qual é o processo, pastor? Uma vez que eu tenho todo o conteúdo, eu preciso agora administrar esse conteúdo. Ou seja, eu fui no médico, o médico me passou uma receita, como é que eu administro esse medicamento, esses princípios, né? Que é assim que funciona naturalmente. Espiritualmente também é da mesma forma. Eu tenho conteúdo, eu sei o que funciona, mas eu preciso administrá-lo na minha vida de maneira a torná-lo eficaz, eficiente no combate às enfermidades ou às tentativas do diabo de me
tirar, de me arrancar, de me mover dessa posição de mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. E o diabo vai fazer de tudo para tirar você dessa posição. É por isso que o apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, chegando no final de tudo isso, depois que eu ensinei tudo para vocês, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, que é a palavra, e na força do seu poder, que é o Espírito, para que você se fortaleça no Senhor, que é a palavra, e fortaleça-se no seu Espírito, que é o seu poder. Nós vamos ficar de forma inabaláveis frente às artimanhas, frente às malandragens, frente às ciladas que o diabo vai tentar trazer. Mas como é que eu faço isso? Fortaleço-me no Senhor. Ele diz, se revestindo de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? A armadura de Deus são as doutrinas bíblicas que nos sustentam dentro do cristianismo. Nada mais é do que a própria palavra de Deus. Se revista da palavra. Quando você se reveste da palavra, ou seja, o que é se revestir da palavra? É pegar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito e assumir como verdade para você. Tornar isso parte de você, né? Se a Bíblia diz que você é justo, você afirma, eu sou justo. Ponto final. Então, se revestir dessa armadura. Quando você se reveste da armadura de Deus, ou seja, que você assume a identidade bíblica como sendo para a sua vida, quando você assume essa identidade do que a Bíblia fala a seu respeito como se fosse para você mesmo, você vai andar exatamente como Deus te vê. E sabe como é que Deus te vê? Imagem e semelhança dele, igual a ele. Quando você se reveste de toda a armadura de Deus, ou seja, quando você assume como identidade aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, o diabo vai olhar para você e vai ver Deus. Não é que você é Deus, Deus é Deus, você é você, mas você foi criado à imagem e semelhança dele. E se você assume essa verdade, Satanás te vê como imagem e semelhança de Deus. Agora veja, para Satanás te ver como imagem e semelhança de Deus, primeiro você precisa se ver como imagem e semelhança de Deus. Se você não se vê como imagem e semelhança, muito menos o diabo, muito menos doença, né? Primeiro você precisa se ver como imagem e semelhança daquele que lhe criou. Isso é tomar toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer inabalável contra as astutas ciladas do diabo. Veja, permanecer significa que você já estava. Veja, você veio recebendo essa palavra durante toda essa semana. E talvez você diga assim, eu nem vou ficar nessa live agora, porque eu já ouvi demais isso aí. Deixa eu dizer, é quando você não está sentindo nada que você deve ouvir mesmo, né? Lembra da história da esponja? Você põe sabão quando ela está aberta. Quando ela está apertada, não tem jeito de você botar sabão para dentro, não. Então você precisa ouvir essas verdades, é agora que você não está sentindo nada. Por quê? Porque quando você vai botando para dentro, no dia que o diabo vir tentar trazer para você qualquer tipo de intimidação no que diz respeito à doença, você está inabalável, você está afirmado sobre verdades. Você está cheio de tanta verdade que você não vai se mover dessa posição. E o apóstolo Paulo diz, você vai permanecer inabalável quando você tomar toda a armadura de Deus. Ou seja, quando você assumir a sua identidade bíblica, aquilo que Deus fala a seu respeito, você está firmado sobre isso e o diabo pode falar o que ele quiser. Agora ele diz, veja, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, talvez se fosse contra carne e sangue era até mais fácil, né? Alguém chegar para você, botar o dedo na sua cara e dizer, ei, você está achando que você é quem? Você briga com eles, você discute. Mas e quando a sua luta é contra principados e potestades, contra dominadores? Veja, dominadores são aqueles que tentam dominar você. E como é que o diabo tenta dominar você? Pela mente, né? É você achando que você está pensando e ele te dominando na mente. E ele te manipulando nos pensamentos, para tirar você dessa posição de inabalável. Pense que o nosso inimigo ele é invisível, né? E ele é astuto. Os ardis dele são sutis. Ele não vem de forma espalhafatosa, com uma arma querendo te derrubar, com uma seringa na mão querendo te colocar um vírus. Não. Ele primeiro coloca o vírus da dúvida na tua mente, o vírus da incredulidade na tua mente, o vírus da morte na tua mente. E é contra isso que você tem que estar firmado sobre a palavra. Porque a única arma poderosamente suficiente para acabar com esses argumentos do diabo é a palavra de Deus. É quando ele vem dizendo, ei, você está doente, e aquilo está tão forte dentro de você, que sem pensar você diz, como eu posso estar doente se eu sou sarado? Como eu posso estar doente se Jesus tomou sobre si as minhas dores e enfermidades? Quando isso for natural para você, essa resposta, esse ímpeto, né? Porque aquilo que nós fazemos
de maneira ordinária, ou seja, a gente faz como uma ação, a gente premedita. Mas aquilo que é reação é voluntário, né? Então, quando você está cheio dessa palavra, fortalecido na palavra e fortalecido no Espírito, você permanece inabalável contra essas investidas do diabo de tirar você, né, dessa posição de mais do que vencedor. É isso que você é. Eu quero que você repita isso todos os dias com você, para você mesmo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cristo tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que me trouxe paz. Eu tenho a paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu sou sarado e nada vai me tirar dessa posição de sarado e curado. Nada, absolutamente nada. Eu preciso estar convicto dessas verdades. E eu preciso declarar essas verdades todos os dias da minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pastor, para mim administrar tudo isso? Qual é o primeiro passo para tomar posse da minha cura e principalmente para me manter em saúde divina? Pode você não estar sentindo nada, pode você estar realmente livre de qualquer dor, enfermidade, mas você precisa também desse passo a passo para que você não venha cair numa cilada, né? E contrair algo que você não quer. Então, para permanecer em saúde divina também é o mesmo passo a passo. Primeiro delas, qual é? Reconheça que cura, saúde divina é a vontade de Deus. Enquanto houver qualquer dúvida na sua mente em relação a isso, você está com um problema seríssimo de credulidade, de fé. Você está com um problema de fé. Porque se você não tem conhecimento, a sua fé não pode produzir muita coisa não. Então o primeiro ponto que você precisa é reconhecer que é a vontade de Deus que você ande em saúde divina. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, então volte nas lives e comece a repensar e ouvir tudo de novo. Porque se você achar em algum momento que Deus pode estar por trás da doença, se Ele é o seu problema, quem vai ser a tua solução? Quem vai ser a tua solução? Né? Então o primeiro passo é reconheça que é a vontade de Deus. Veja, 2 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida plena de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória excelente. Então veja, através do seu divino poder, Ele nos doou, ou Ele nos tem dado todas as coisas que dizem respeito à vida abundante, que é Zoe, e a devoção e a piedade, uma vida excelente. Então veja, eu te pergunto, doença faz parte de uma vida excelente? Não, doença não faz parte de uma vida excelente. Doença faz parte do aspecto da vida eterna? Leia sobre vida eterna, você vai ver que doença não faz parte disso. Se doença não faz parte de algo excelente, se doença não faz parte da vida eterna, então Deus não foi responsável por te dar. Ele te deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Deus te deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade por meio do seu Espírito. Basta você pensar o seguinte: tudo o que Deus te dá por meio do Espírito. Deus não pode te dar outra coisa se não for por meio do Espírito Santo. Tudo o que Deus te deu, Ele te dá por meio do Espírito. Afinal de contas, foi o Espírito Santo que veio habitar dentro de você. O Espírito Santo pode produzir doença? O Espírito Santo de Deus pode produzir doença em você? Se não, esquece, não foi Deus que te deu. Se doença não pode ser dada pelo Espírito, logo não foi Deus que deu a doença. E não foi mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que é a vontade de Deus que você ande completamente em saúde divina e que você seja curado. Essa é a vontade de Deus. Enquanto isso não estiver bem claro, bem limpo na sua mente, você está com um problema sério para andar em cura divina, né? Então ajuste isso primeiro na sua mente. Essa é a primeira coisa para que você tome posse da sua cura. Leia esse texto que eu vou te dar aqui, que é da Antiga Aliança, mas serve como princípios para a nossa aliança também. Veja, Êxodo capítulo 23, verso 25, diz assim: essa é um mandamento do Senhor que foi dado por meio de Moisés ao povo de Israel quando entrou na terra prometida. Moisés deu ao povo de Israel quando entrou na terra prometida. Isso era uma figura. Jesus deu à igreja quando entrou na presença de Deus por meio da salvação. Então essa é uma figura ilustrativa natural que demonstra algo espiritual. Moisés falou com o povo de Israel
quando entrou na Terra Prometida. Jesus falou com a igreja quando nós entramos na nova aliança, na nova criação ou na presença de Deus. Ele diz: sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Veja, essa é a promessa de Deus para o povo de Israel numa aliança inferior do que a nossa. Ele disse: se vocês aprenderem a servir apenas o Senhor de todo o seu coração, servir é amar, irmãos. Lembre-se do que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 19. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas acumuleis para vós outros tesouros no céu. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí diz: você não pode servir a dois senhores. Então veja, servir é colocar o coração. Ele diz: sirva somente ao Senhor, que seu coração seja somente em Deus, que a sua vida, que as suas motivações, que o seu coração esteja somente ligado a Deus, o nosso Senhor. E Deus nos abençoará, como de fato já nos abençoou, com alimento, com água, e nos protegerá de doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Então você pega esse texto e analisa à luz das escrituras sagradas. Veja se você está andando segundo esses preceitos. Porque esse é o princípio para você ser livre das doenças, livre da miséria e ter vida longa e plena. Né? É o que ele está dizendo aqui. Servir apenas ao Senhor. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou servindo apenas ao Senhor? Bom, basta você olhar tudo que nós já vimos aqui para trás e ver o que é que pode roubar de você. Isso. Né? Seu coração não pode estar preso nas riquezas, seu coração não pode estar preso na vaidade, seu coração não pode estar preso no mundo, seu coração tem que estar no Senhor. Se estiver no Senhor, se Ele for, de fato, o único Deus na sua vida, o único Senhor na sua vida, Ele disse: se você colocar o seu coração só em mim, se você apenas me servir, não servir nenhum outro Deus, eu te protegerei das doenças, eu vou te dar todo sustento e você vai ter vida longa e plena. Ponto final. Então, coloque esse texto, né? E vê que os textos se revelem dentro disso. Foi o que Deus prometeu. Se não foi isso, não foi Deus, né? Então, pronto. Uma vez que eu já sei disso, que eu tenho que ter uma consciência, esse é o primeiro ponto. Reconheça que é a vontade de Deus que você tenha saúde e que viva livre de doença. E aí você coloca esses textos para fazer esse exame. Aí, segundo ponto, é examinar a si mesmo. Peguei esses textos, faço um autoexame. Eu preciso examinar a mim mesmo. Isso se chama autorresponsabilidade. Olhe para dentro de você mesmo e veja como você está andando. Veja se você está amparado por esses quesitos aqui. Veja se a sua vida corresponde a essas verdades que nós acabamos de ler. Veja se você realmente está enquadrado nisso. Veja, a fé que você tem, ela só serve para você. A palavra que você tem recebido aqui só serve para você. Não adianta você receber uma palavra, assimilar e dizer: rapaz, é isso, fulano vai receber. Não, não, não. Se foi você que ouviu, só você pode receber. Né? Fulano, se ouvir, talvez receba, mas você que ouviu, você precisa receber isso. Então veja, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz assim: examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando aquilo que afirmam crer. Gente, isso é muito sério e muito forte o que Paulo diz. Veja, ele diz: examinem-se a si mesmos. Façam um autoexame agora, você, com base em tudo que você ouviu, com base em tudo que você já conhece das escrituras sagradas. Faça uma autoanálise, um autoexame. Analise você mesmo, com base em tudo que você conhece e tudo que você já ouviu. Verifique se você está praticando aquilo que você afirma crer. Faça um autoexame, não precisa me falar não. Olhe para dentro de você, porque se você disser: rapaz, isso eu digo que creio, mas não pratico, então você está abrindo uma brecha para a doença entrar na tua vida. Ajuste isso, né? Corrija isso. Verifique
se você está praticando aquilo que você afirma crer. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Um texto que a gente conhece muito, infelizmente muitas vezes é distorcido, né? Portanto, examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até já morreram. Isso é muito forte. Paulo diz, o motivo porque existem pessoas dentro da igreja fracas, doentes e mortas é porque estão participando da ceia sem examinar a si mesmo, sem discernir o corpo de Cristo, sem andar conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Agora veja, muitos atribuem esse texto dizendo que é se você tem pecado, mas o contexto mostra algo diferente. Diz que essa igreja estava andando em divisão dentro da igreja, e essas divisões eram de certa forma, como é que eu vou dizer, motivadas por vários fatores, entre eles a questão social. Ricos se misturavam só com ricos, pobres se misturavam só com pobres e se achavam diferentes entre si. Não estavam discernindo a obra de Cristo que nos tornou todos iguais. Veja, a maior revelação da obra de Cristo é que pegou todo mundo e nivelou todos em um patamar superior. Veja, eu vou dizer isso de novo. A maior revelação da obra de Cristo, do seu sacrifício na cruz, é que colocou todos aqueles que confessam seu nome nivelados por um aspecto superior. Você achou que ia dizer por baixo, né? Não, é por cima. Ninguém consegue ser melhor do que aquilo que se tornou em Cristo. Vou dizer isso de novo. Ninguém consegue ser melhor do que aquilo que já se tornou em Cristo. Ouve isso de novo. Ninguém consegue ser melhor do que aquilo que já se tornou em Cristo. Então eu, você ou qualquer um que aceitou Jesus, fomos nivelados por cima. E qual é esse nivelamento? Somos todos agora filhos de Deus. Então veja, aquilo que eu sou como pastor, como etc, vem para baixo e não para cima, né? Primeiro, tá todo mundo na mesma categoria de filhos. Agora, como filhos eu posso exercer pastor, como filho o outro pode ser profeta, como filho o outro pode ser empresário, como filho o outro pode ser médico, como filho o outro pode ser isso. E ninguém vai ser maior do que ninguém. Ninguém vai ser maior do que ninguém. Por isso a Bíblia diz, examine-se, para você não menosprezar o corpo de Cristo. No momento em que você olhar para um irmão seu, seja ele em que sentido for, e o considerar menor do que você, você está agora correndo o risco de ficar fraco, doente e até morrer. Ou o contrário também é verdadeiro. No momento que você olhar qualquer irmão e se sentir menor ou inferior do que ele, você está correndo o risco de ser fraco, doente e até morrer. Então examine-se o homem a si mesmo. Faça um autoexame, né? Antes de participar da ceia, para que você nivele todo mundo no mesmo patamar. Somos partes de um mesmo corpo. E ainda que no corpo humano existam alguns membros que são menores do que outros, a gente acaba tratando com muito mais carinho os menores do que os maiores, né? Veja, as nossas pernas talvez sejam os membros maiores, mas ninguém que vem com o dedo na perna da gente assim, a gente tenta tirar, não, mas no olho a gente encorta e coloca o olho menor, né? Então perceba que independente do tamanho de cada um, fazem parte de um só corpo e todos têm a mesma importância. Portanto, cuidado com divisões, cuidado com essas divisões. E essas divisões às vezes nem são naturais, elas acontecem dentro do nosso coração, com motivações erradas, olhando para nós mesmos e se achando ou maiores ou menores, né? Eu como pastor, por exemplo, no momento que eu trato uma ovelha que não tem dinheiro de uma forma e uma ovelha que tem dinheiro de outra, eu estou correndo o risco de ficar fraca, adoecer ou morrer. Eu não posso, eu tenho que tratar todo mundo igual. Todos eles estão no mesmo patamar de filhos, e esses foram nivelados por cima e não por baixo. Por isso, cabe a mim ter o mesmo comportamento, o mesmo proceder para com todos, de igual modo, né? Então faça isso e olhe isso na sua vida.
Marcos capítulo 11, verso de número 25 diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Veja, ele disse: se tu tem alguma coisa contra alguém, vai lá e perdoa. Bom, você está dizendo que você tem contra alguém, perdoa porque alguém te fez alguma coisa que te causou constrangimento, que te causou aborrecimento. Você agora guardou a ofensa no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, pra você entender aqui. Às vezes a gente reage rapidinho e depois se arrepende e volta. Tem que voltar mesmo, tem que se arrepender mesmo, tem que pedir perdão. É importante reconhecer que errou. Olha, eu errei com você, eu fiz algo errado com você, me perdoe naquilo que eu errei contigo. Por favor, me perdoe. Isso precisa ser rápido. Agora deixa eu te dizer, se você está agindo assim constantemente, tem explodido perto das pessoas, deixa eu dizer, você precisa corrigir um outro aspecto, não é só se arrepender não. Você tem que olhar que você está andando muito na carne então. Porque eu vou realmente refletir com que se eu estou andando no Espírito na carne, é nas minhas reações, né? Então veja, eu preciso corrigir essas coisas, sabe? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Às vezes a gente realmente é levado por emoção, né? É levado por um monte de outras coisas, porque alguém falou do nosso cabelo, porque alguém falou mal, sei lá, de alguma coisa da nossa família, fez alguma coisa, a gente reage com as pessoas como se fosse a última coisa do mundo. Deixa eu te dizer, as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Então a Bíblia diz, se você tem algo contra alguém, vai lá e perdoa. Vai lá e perdoa, primeiro. Ou seja, não guarde a ofensa. A ofensa vai impedir você de receber respostas da sua oração. A ofensa, você ficar ofendido com alguém. Não, pastor, eu perdoei, mas eu perdoei assim, não quero conversa também não, ele lá e eu aqui. Deixa eu dizer, o perdão não é dessa maneira não. Perdão não é para você guardar a ofensa porque você não quer ver a cara da pessoa com aquilo que dá tristeza. Perdão é esquecer. Perdão é jogar no mar do esquecimento, é tomar uma decisão de que aquilo não existiu para você. Aquilo não existiu para mim. Eu tomo uma decisão e jogo fora, eu não quero. Perdão é isso, né? Ah não, mas eu não concordo. Ah, pois era bem bom que Jesus fizesse do jeitinho que você acha que é. Né? Você não acha que perdão é assim? Não, eu perdoo, mas não preciso conviver? Jesus devia ter te perdoado desse jeito também. Não, eu perdoo ele, mas não quero conviver. Vai ser eu lá no céu e ele lá no inferno. Né? Já pensou se fosse assim? Jesus exerceu perdão sobre você, do jeito que ele exerceu perdão sobre você, você precisa exercer perdão sobre os demais. É isso que te coloca em uma categoria favorável para receber respostas das orações. Aleluia. Deu para entender isso? Então veja, examine, segundo ponto. Primeiro ponto, reconheça que é a vontade de Deus que você anda em saúde divina. Segundo ponto, examine-se a si mesmo para ver se você está se enquadrando dentro desse aspecto. Terceiro, receba pela fé a sua cura. Receba pela fé a sua cura. Leia o versículo e diga, esse versículo está falando comigo. Então a partir de hoje isso aqui aconteceu na minha vida. Se a Bíblia diz que eu sou curado, eu sou curado. Receba isso pela fé. Então Marcos capítulo 5, verso 34, fala mais uma vez da mulher do fluxo de sangue. Jesus disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Veja que não foi Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Foi ela pela fé que recebeu a sua cura. Jesus disse, filha, né, o meu poder te curou. Não. Ele disse, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então receba a sua cura pela fé. Provoque o milagre na sua vida. Declare aquilo que você está querendo. Saia em direção àquilo que você está querendo. Se mova sobre isso. Receba pela fé a sua cura. Pastor, o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza nas coisas que se esperam. É convicção plena. Convicção em um fato que já aconteceu. Jesus já tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se ele já tomou, se eu ando por fé, eu tenho convicção de que esse fato já aconteceu. Fé é convicção em fatos que não se veem. Não quero saber se eu não estava lá, se eu não vi, eu não quero nem saber. Se a Bíblia diz eu creio e ponto final, não se fala mais nisso. Jesus um dia tomou sobre si as minhas dores. As suas eu não sei, a minha eu sei que ele tomou. E se ele tomou a minha, meu irmão, eu estou livre de qualquer doença que possa existir sobre a face da terra. Eu estou completamente livre, desde uma dor de cabeça, qualquer doença do inferno, nem pode passar perto da minha vida. Porque Jesus já tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Isso é
fé. Marcos capítulo 11, verso 24, diz: digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedida. Veja, você só vai receber se você crê que já recebeu. Ou seja, você só vai manifestar a cura quando você crê que já recebeu. Creiam que já receberam e se manifestará na tua vida tudo o que você pedir em oração. Então ore uma única vez. Ore uma única vez, né? Recebam a cura e permaneçam sobre ela. Recebam, fui curado, ponto final. Não tô, rapaz, eu tô sentindo uma dor, não me importa o que eu tô sentindo, eu fui curado. Eu fui curado, receba. Digo-lhe, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será concedido. Creia que já receberam. Creiam que já receberam. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois, quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas a aceitaram como palavra de Deus. Veja, se eu leio a Bíblia, ou se eu estou ouvindo essa live agora, e eu estou falando pelas pisaduras de Cristo, você foi sarado, não receba isso como palavra do pastor Marcelo, não. Receba isso como palavra de Deus. Se Deus falou, meu irmão, quem vai dizer o contrário? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que está dizendo que você é curado. Você vai contrariar Deus dizendo que você está doente? Imagine a demanda, você e Deus. Deus dizendo, você está sarado? Não, eu estou doente. Não, rapaz, você está sarado? Não, eu estou doente. Você está sarado, rapaz. É Deus que está dizendo para você, você é sarado. Você é curado. Então, receba essas verdades pela fé. Uma vez que você recebeu essa cura pela fé, você agora vai manter essa cura, ou regar essa semente, por meio da confissão. Confessar é dizer aquilo que Deus disse, ou falar o mesmo que Deus falou. Veja, Deus disse, você é curado, você recebeu, sou curado, glória a Deus. Mas se você sente uma dor e diz, rapaz, ainda estou doente, você agora está contrariando o que Deus disse. Você está indo na contramão do que Deus disse. Ah, mas e a dor? Você acha que a dor é maior do que Deus? Você acha que a dor é maior do que a palavra? Quem nasceu primeiro, a palavra ou a dor? Então fica com a palavra que é melhor. Né? Ah, mas a palavra, a dor é uma verdade, mas existe uma verdade maior que ela, que você é curado, ponto final. Né? Você precisa confessar a sua cura. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo em nós o mesmo espírito da fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Veja, se você recebeu pela fé e disse, rapaz, fui curado. Alguém pergunta, e aí? Você diz, fui curado. Sabe, às vezes eu oro por pessoas, eu digo, receba em nome de Jesus. Eu digo, e aí? Ah, eu creio que Jesus vai me curar. Eu digo, mas não vai não. Porque ele já te curou, tem 2000 anos. Se você não recebeu, acabou. É você que tem que receber cura. Não é ele que tem que te curar mais. Você recebe cura e você fala aquilo que crê. Tendo em vós o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso, olha, se você recebeu, você fala, eu sou curado, eu sou sarado, e ponto final. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz, visto que temos um grande sacerdote, um sumo sacerdote, mantenhamos firmes a nossa confissão. Hebreus 4,14. Mantenhamos firmes a nossa confissão. Eu não mudo o que eu falo mais. Uma vez que eu recebi pela fé, eu não vou mudar a minha confissão mais. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu creio tanto nessas verdades, irmão, que eu poderia morrer fisicamente. Eu sei que o meu espírito ia estar lá dentro e dizer assim, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Eu não queria nem saber. Eu creio nisso e ponto final. Ninguém muda isso de mim, não. Eu sou curado. Eu não sei você, irmão, mas euzinho aqui, sou curado. Não me importa e nada muda isso dentro de mim. Absolutamente nada. Aleluia. Pastor, o senhor nunca sentiu nenhuma dor, é por isso. Mentira, eu sinto dor todo dia, irmão.
Eu tenho sintomas às vezes todos os dias, mas eu continuo dizendo, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado e ponto final. Aleluia. Provérbios capítulo 18, verso 20 diz: é porque do fruto da tua boca se farta o coração, do que produzem os teus lábios você será satisfeito. Pois morte e vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza come do seu fruto. Você vai ter exatamente o que você fala. Pensa nisso. A Bíblia está dizendo que você tem exatamente o que fala. Ou seja, Provérbios 18, versículo 20. Você tem exatamente aquilo que você fala. Se você fala que está doente, vai ficar doente mesmo. Vai morrer doente. Aleluia. Então veja, do fruto dos teus lábios é que você vai se satisfazer. Você é aquilo que você fala, você tem aquilo que você fala. Então guarda a tua boca, bota um código de ódio na boca, para não falar bobagem, né? Para não falar o que o diabo quer que você fale. Fale o que a Bíblia diz. Fale aquilo que a Bíblia diz. Aí veja, quando você fizer isso, irmãos, você vai estar blindado contra todo tipo de enfermidade. Aí você precisa fazer o quê? Resistir ao diabo, porque ele vai tentar te tirar disso. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10. Eles tomem toda a armadura de Deus para que possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai ficar trazendo essas ciladas todo dia na tua mente, para tirar você dessa posição. Ele não parou de trabalhar, ele trabalha o dia inteiro, né? E o trabalho dele é te enganar, ele é um enganador, ele é malandro. Ele vai tentar tirar você dessas verdades. Como? Trazendo sintomas, trazendo pensamentos, né? Trazendo argumentos mentais. E você precisa fazer o quê? Resistir ele, firme na fé. Resistir. Ó, o que eu vou dizer aqui é muito forte, muito forte. E você tem que ter muita maturidade para ouvir agora. Preste bem atenção. Resistir ao diabo é resistir aos teus próprios pensamentos, que estão contrários àquilo que a Bíblia diz. Resistir ao diabo é resistir os pensamentos que você tem, que são contrários àquilo que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Porque a gente diz às vezes, resistir ao diabo, aí você está esperando o diabo vir, você, nunca resisti porque ele nunca apareceu. Resistir ao diabo é resistir os pensamentos que governam a tua mente, que são contrários aquilo que a palavra de Deus diz, ou a vontade de Deus. Deu para entender? Então você precisa resistir esses pensamentos que vêm continuamente na sua mente, que dizem algo contrário àquilo que a palavra de Deus já disse. Se a palavra de Deus diz que você foi sarado, que você é curado, que mal nenhum chegará na tua tenda, que você está guardado debaixo da mão do Altíssimo, que você está no esconderijo do Altíssimo, tudo isso é verdade sobre você. Se você está nessa posição e vem um pensamento dizendo, ai meu Deus, eu vou pegar coronavírus, de que é essa desgraça desse pensamento, se não do diabo? Resista a esse pensamento firme na fé. Resista ao diabo. Veja, Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus, que é, submeta-se à sua palavra, resistam ao diabo, resistam aos pensamentos contrários à palavra, e ele fugirá de vocês. O diabo, ele fica tentando uma área da tua vida. Enquanto você der crédito àquilo, ele continua. Ele fica trazendo sugestões e você fazendo as sugestões dele. Enquanto você está fazendo, ele continua te perturbando, te perturbando. No dia que você não dá crédito àquilo que ele está falando, ele desiste, vai embora. Porque ele sabe que aquilo não te afeta mais. É assim que ele age. Ele se submeta a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Ele vai tentar uma vez, você diz, não, eu sou curado. Vai tentar duas, não, eu sou curado. Tentar três, você diz, não, eu sou curado. Tentar quatro, não, eu sou curado. Ele diz, esse aí já era, eu vou atrás de outro. Aí vai atrás de outro, vai deixar você em paz. Resista ao diabo se submetendo a Deus. Submeta-se à palavra e resista ao diabo com os pensamentos que vêm na tua mente. Mateus capítulo 4, verso 4 diz,
Satanás tentando Jesus e Jesus dizendo, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, Satanás não resistiu ao diabo lutando com o diabo. Satanás não resistiu ao diabo com a arma de fogo, um cavalo de fogo. Não, nada disso. Jesus resistiu ao diabo se submetendo a Deus e a sua palavra e falando aquilo que ele acreditava. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, verso 9 diz, permaneçam firmes contra o diabo e sejam fortalecidos na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fortaleçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É com a palavra que eu resisto ao diabo. Quando ele vem com um argumento na minha mente, quando vem um pensamento contrário na minha mente, aquilo que a Bíblia diz, eu me levanto com a palavra. Não fique intimidado não, você pode estar sozinho, você pode estar no meio de uma multidão. Se vem um pensamento na sua mente, abra a boca e diga, eu não, Satanás, eu sou curado, na minha casa não chegará mal algum. Na minha vida, no meu corpo, nunca vai chegar enfermidade, porque eu sou guardado, eu sou templo do Espírito, e o Espírito de Deus que habita dentro de mim é que vivifica meu corpo. Fala isso publicamente para você ver se rapidinho ele não desaparece da tua vida. Ele não vai parar com essa palhaçada dele. Então veja, resista, esse é o ponto 5, resista ao diabo. Ponto 6, não desvie jamais seus olhos de Cristo. Não desvie jamais seus olhos de Cristo. Tem gente que infelizmente se achegam a Deus, se achegam a Cristo enfermos, recebem cura, sua vida melhora e eles voltam para os princípios do mundo. E aí, irmão, a Bíblia diz o seguinte, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos para descansar. Mas como não consegue achar, ele volta e encontra a casa vazia, varrida, limpa e ornamentada, ele volta e traz 7 piores do que ele. Veja, isso vale para tudo. Uma pessoa que está doente, vem para Cristo, recebe a cura, aí se desvia. E eu vou dizer, tem gente que se desvia dentro da igreja. Sem sair da igreja se desvia. Por quê? Porque não está mais nem aí para a palavra. Ele vai para a igreja só como uma forma de bater cartão para todo mundo ver que ele é crente. Mas ele não está nem aí para a palavra, ele não ouve, não dá crédito, não pratica, não quer nem saber. Eu estou falando de alguém que vai fazer pecados cabeludos, não. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja fria, que não atentam para a palavra, que é um clube social para ele, a igreja. Ele não está atentado, ele não está antenado, que começa e não termina, né? Que não dá o crédito devido àquilo que deveria. Então, para que você mantenha-se nesse padrão de cura divina, sem se desviar disso, não tire seus olhos jamais de Jesus. Lembre-se que Jesus falando com Nicodemos, ele disse, olha, da mesma forma como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, numa haste, para que todos aqueles que foram picados por serpente venenosa pudessem olhar para ele e ser curado, da mesma forma o Filho do Homem foi levantado em uma cruz. Então eu preciso estar com meus olhos fixos, direto, irmãos, na obra redentiva de Cristo, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. A obra de Jesus tem que estar diante dos meus olhos o tempo inteiro, latentes na minha mente. Eu não posso me esquecer disso. É por isso que a Bíblia nos ensina a fazer a ceia do Senhor. A ceia nada mais é do que uma forma de trazer todos os dias para a tua mente aquilo que Jesus fez por você. Não deixar tirar os olhos de Cristo Jesus. Né? Então, vou te passar todos os princípios, são 6, para você anotar aí direitinho. Primeiro, certifique-se de que é a vontade de Deus, né? Esteja certo disso, que você seja curado e ande em saúde divina. Segundo, examine-se a si mesmo para ver se você está praticando aquilo que você diz crer, para ver se você está andando segundo a palavra de Deus. Terceiro, depois de ter feito essas duas, receba a sua cura ou a sua vida de saúde divina pela fé. Quarto, confesse essa verdade, fale aquilo que você está crendo, confesse aquilo que Deus disse, fale a palavra. Quinto, resista ao diabo, porque ele vai fazer de tudo para tirar você dessa condição. E sexto, não tire jamais seus olhos da palavra, não tire jamais seus olhos de Cristo Jesus. Se você cumprir todos esses requisitos, se você cumprir todos esses princípios, você vai andar plenamente em saúde divina e nada vai te tirar dessa condição. Amém? Alguns impedimentos da cura.
a ignorância ou falta de conhecimento, a dúvida, pecados não confessados, falta de perseverança, quebra de leis naturais, falta de perdão, falta de fé, palavras negativas, fofoca, incredulidade, que é o pior inimigo. Todas essas coisas impedem você de receber a sua cura. Vou repetir de novo. Falta de conhecimento, dúvida, pecado não confessado, falta de perseverança, quebra de leis naturais, falta de perdão, falta de fé, palavras negativas, fofocas e incredulidade. Todas essas coisas impedem em você de receberem ou de viverem uma vida plena em saúde divina. Amém? Bom, prometi e vou cumprir. Hoje às 23 horas, sem falta, eu falo para vocês sobre os dois personagens controversos aí, as duas histórias que as pessoas sempre levantam quando você fala de cura divina. Nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo e vamos falar sobre Jó. Hoje à noite, sem falta, 23 horas, encerrando a nossa série sobre cura divina, nós vamos falar sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo e sobre Jó. Agora, Pedro Carvalho, você que está por aí, me diga, tem perguntas na nossa caixinha de minhocas? Abre aí pra gente. Todas as doenças vêm do diabo? Basicamente, sim, ele é de fato a origem de todas as doenças, direta ou indiretamente. Por quê? Porque a doença ela surge depois do pecado, e o pecado foi causado, o causador do pecado do homem foi o diabo. Então o diabo está por trás disso. Muitas vezes a Bíblia aponta que algumas enfermidades especificamente são ações diretas do diabo. Outras não, são a própria degradação da vida do corpo humano, mas que vem também, obviamente, do pecado. Se vem do pecado, vem do diabo. Então o diabo é responsável por tudo isso. O diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Ele que é responsável por todas essas desgraças que estão no mundo aí. Próximo. Tento buscar motivos todo dia para querer viver e me sinto mal por isso. Então, nós vamos na segunda-feira trazer uma live especial, já dentro daquele conteúdo que nós falamos, das pessoas que estão contando as suas histórias. E a gente vai pegar essas histórias segunda-feira, trazer lives específicas, né? E, obviamente, a identificação com as pessoas que estão vivendo, que já viveram, vai ser algo maravilhoso para edificar a vida de todo mundo. E alguns também podem, e vocês também vão poder, obviamente, dar sugestões, porque essas pessoas que mandaram suas histórias certamente estarão acompanhando também aí. Então, se vão estar acompanhando, elas não vão ser identificadas, mas vocês podem sugerir, né, situações. Talvez você já saiu de uma situação como essa, que essa pessoa acabou de dizer aí, né? E você vai poder dar sua sugestão de como essa pessoa pode realmente ser livre dessas intempéries da vida. Vamos lá, próxima pergunta. Pastor, e quando Deus diz não? Quando foi que Deus disse não? A Bíblia diz que em tantas quantas sejam as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porém, portanto, por ele eu amei para a glória de Deus Pai. Não existe não de Deus enquanto as promessas. O máximo que pode acontecer de algo que seja legal é espera um pouco mais. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque você não está preparado ainda para receber. É isso que é, entendeu? Então veja, dentro do que está proposto pela vontade de Deus, todas as promessas deles foram liberadas em Cristo Jesus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Tantas quantas sejam as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim, portanto por ele seja o amém para a glória de Deus Pai. Agora veja, deixa eu dar um exemplo simples. Pedro tem 17 anos e eu sou o pai dele. Ele diz, pai, me dá um carro. Eu quero dar o carro para ele? Quero, claro. E vou dar. Só que eu vou dizer, espere. Espere por quê? Porque a responsabilidade é minha de dar. Se eu der um carro antes dele estar pronto, ele pode bater esse carro, se prejudicar e prejudicar a vida de pessoas. Então, Deus vai sempre levar em consideração o tempo, mas não o dele, o nosso, né? O problema do carro não é eu que não possa dar, é Pedro que ainda não pode dirigir. Então eu digo, espere, quando você completar 18 eu te dou o carro. Ponto final. Então Deus ele trabalha dessa maneira. Agora todas as
todas as promessas de Deus em Cristo já tenho sim. Não existe não da parte de Deus nesse sentido. Pode dizer, espere um pouco mais até que você esteja pronto. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, em relação à cura não tem restrição, tudo já está liberado. Mas, por exemplo, tem pessoas que, infelizmente, né, quando prosperam, se desviam. Trocam Deus pelo dinheiro. E Deus, sabendo disso, vai fazer que essa pessoa prospere? Vai facilitar? Não. Ele pode até prosperar sozinho, mas não vai ter a bênção de Deus. Entendeu? Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Próxima pergunta. Pastor, creio na cura, mas quando chega um ponto que preciso tomar remédio, tô contrariando a palavra? Não, você só tá colocando isso em ordens inversas. Veja, parece que a palavra é uma tentativa e se não der certo a gente vai para o remédio. Veja, se eu fizer isso, se a palavra é uma tentativa e depois eu passo para o remédio, eu estou, na verdade, colocando o remédio acima da palavra. Né? A palavra é suficiente, independente de... Ela é suficiente. O que não impede você de tomar remédio. Isso não desqualifica a palavra. Você não pode colocar isso numa sequência, como se fosse uma sequência lógica. Eu vou crer com a palavra, se não der certo eu vou no médico, se não der certo eu faço aquilo. Não. A palavra ela é unânime em todo o tempo, não importa. Ainda que eu não vou negligenciar aspectos naturais, por exemplo, e decido procurar um médico, fazer um tratamento, não tem problema nenhum, mas eu continuo colocando a palavra em primazia na minha vida. Ela é a autoridade máxima e a qualquer momento a minha cura pode se manifestar independente de remédio, independente de tratamento médico. Né? Eu posso tomar o remédio, posso fazer o tratamento médico, mas eu nunca posso colocar nada disso acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa para resolver o problema. Próxima pergunta. Quando faz um pedido, tem que orar todo dia a mesma coisa? Essa que já foi respondida. Ela falou assim, já respondeu, já, não tem que orar, tem que responder uma vez só e agora confessar a palavra. Então vamos para... Como é que tira aqui? Que eu não sei. Sobe. O quê? Isso aqui, ó. Deixa aí. Precisamos confessar a palavra de Deus, 2 Coríntios 4,13. Isso. Aqui eu acho Sobe que ele mais só... aí, mais. Eu acho que foi só isso. Aqui, ó. O que realmente significa examinar... Como é? O que realmente significa examina meu marido não participar da ceia por estar afastado? O que significa exatamente examinar? Cada um examina a si mesmo e vê, dentro do contexto do que Paulo ensinou, como é que está a sua vida. Veja, e se conserta. Eu gosto da versão revista atualizada, que diz assim, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e tome do cálice. Veja, a ceia do Senhor não é para excluir ninguém. A ceia do Senhor é para trazer para perto. Veja, a ceia representa exatamente o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus foi para excluir os pecadores ou foi para atrair os pecadores? Óbvio que foi para atrair os pecadores, porque é lá no sacrifício que existe perdão, que existe misericórdia, que existe graça para um tempo oportuno. Então, a ceia que representa isso também tem que atrair os que estão em pecados, para que se arrependam naquele momento, examine-se, se arrependam, então come do pão, toma do cálice e recomeça. O sacrifício de Jesus é exatamente esse, né? Ele atrai os pecadores a si, reconhece seu pecado, mas na ressurreição eles começam uma nova vida. Então isso tudo é representado pela ceia do Senhor. Aqueles que estão em pecado se aproximam de Cristo, reconhecem seus erros, se arrependem dos seus erros e então recomeçam de novo, esquecendo o seu passado. Os únicos que não têm o direito de se assentar para tomar ceia é quem não fez de Jesus Senhor da sua vida. Esses não têm o direito, né? Mas é uma coisa simples de se resolver, você pode aceitar na hora e na mesma hora você tomar a ceia do Senhor e está tudo resolvido, tá bom? Bom, foram essas nossas perguntas. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi incrível essa manhã. E hoje à noite, sem nenhuma falta, eu entro diretamente, começar a entrar no Espinho na Carne de Paulo e sobre os aspectos da vida de Jó, para que não reste nenhuma dúvida, nenhum questionamento e que no final dessas lives você possa desfrutar realmente de uma vida plena e abundante, curada e sarada,
cheio do poder de Deus. Beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas, em nome de Jesus.